Você quer começar a compor, quer compor cada vez melhor. Mas você já deve ter ouvido falar que compor é um dom e que nem todo mundo consegue. Não é bem assim. Existe um paradigma do dom inato, daquela pessoa que nasce com habilidade e, portanto, é aquilo que a define pelo resto da vida. Eu já vi pessoas, aparentemente com esse tal dom inato, não desenvolverem essa habilidade. Talvez até por entrarem naquela ideia do prodígio, e essa ideia do prodígio ela pode ser destruidora, porque você acha que não tem mais o que evoluir, não tem o que aprender para aprimorar a sua semente. O que eu observo é que existem facilidades. Às vezes, por inúmeros motivos, a gente tem uma habilidade inata, uma facilidade. O que não quer dizer que necessariamente é só aquilo que te define e você não poderia fazer outra coisa jamais. Até porque, se você observar bem, todas as pessoas nascem com múltiplas habilidades e algumas a gente nem acaba desenvolvendo. A gente escolhe algumas para desenvolver. Talvez você não tenha nascido com a habilidade de compor como você gostaria, ou como você imagina que não nasceu. Mas não quer dizer que você não possa aprender durante a vida. Afinal de contas, a gente aprende inúmeras coisas durante a vida. Uma delas é a falar, outra delas é aprender a ler e escrever. São raríssimas as pessoas que com 3 anos de idade começam a ler e escrever sem ninguém ter ensinado de verdade. Então pare de se comparar com uma coisa que não é uma realidade desses grandes gênios da humanidade. Não use eles como uma desculpa para dizer que você não é capaz, porque você é. Eu percebo que com 8 anos de idade foi quando eu comecei a compor minhas primeiras músicas. Eu me lembro de cantarolar músicas que eu inventava e que se perderam, não estão registradas em lugar nenhum. E ali eu nem imaginava e nem pensava em viver de música ou trabalhar com composição. Mas eu já tinha o ímpeto de fazer. E é isso que eu quero falar. Dando aula para crianças, quando eu proponho para elas que elas componham alguma coisa, todas elas conseguem compor. Sim, todas elas conseguem compor. Isso não quer dizer que todas elas compõem uma ópera, todas elas compõem uma sinfonia, que todas elas conseguem compor uma canção do começo ao final com letra e tudo. Não. Mas elas conseguem criar. Talvez a diferença maior seja que a gente, quando está um pouco mais velho, mais adolescente para adulto, a gente já se bloqueou nessa criatividade. E a criança ela não coloca critério e julgamento na hora de fazer, ela só faz. Se ela continuasse desenvolvendo essa habilidade de compor que eu instiguei em algumas crianças, elas poderiam ser compositores. Eu sei que muitas delas jamais serão, porque elas não vão se dedicar a desenvolver essa habilidade. O que talvez esteja acontecendo com você é que você só seja uma criança, numa idade um pouco mais avançada, do qual você é capaz de ter alguns esboços de composição, mas ainda não compõe algo melhor, porque você ainda não passou por um processo de desenvolvimento. Só isso. Imagine uma pessoa analfabeta, tem 30, 40 anos de idade, é impossível que ela aprenda? Não, ela só não começou o seu processo de desenvolvimento para aprender. Se ela começar a estudar, às vezes em pouco tempo, ela avança muito mais rápido do que uma criança avança quando entra na escola, porque agora ela tem outra mentalidade, outra forma de aprender. Então não bloqueie a sua possibilidade. Procure aprender, procure exercitar. Alguns começaram a exercitar mais cedo, outros mais tarde, mas todos podem chegar no mesmo lugar. Um detalhe de quando a criança compõe é que ela compõe por imitação. Ela observa aquilo que eu faço com mais habilidade e depois ela reproduz de uma forma bem mais filtrada, bem menor, aquilo que ela conseguiu observar do que eu fiz. Então é por imitação que a gente aprende. Assim aprendemos a falar e assim também aprendemos a compor. Comece a tentar entender como são as composições dos artistas que você gosta e comece a tentar aprimorar os seus rabiscos do papel, as suas primeiras notas, seus primeiros acordes, suas composições. Observe de perto os outros compositores. A criança, quando eu vou lá na mão dela e ensino para ela, antes ela só conseguia bater em todas as cordas do violão ao mesmo tempo, usando o violão como exemplo. Ela bate em todas as cordas ao mesmo tempo. Quando eu vou lá, chego perto dela e falo, olha só, eu consigo puxar uma corda só por vez. E mostro para ela como ela pode puxar, tocar uma por vez. A partir disso, na próxima semana, na próxima vez que eu for lá e falar para ela, você tem que compor uma música, ela já começa a usar mais este recurso que ela aprendeu. Antes, ela só era capaz de bater, como qualquer outra pessoa faz, em todas as cordas de uma vez. Na outra vez, agora ela já entende que ela pode tocar uma corda por vez. Na próxima vez, eu ensino para ela que ela pode prender a corda em algum lugar das casas.
E então ela começa também, na próxima vez que eu falar para ela criar uma música, ela já vai querer fazer isso. Eu falo por experiência própria, por ter visto isso inúmeras vezes, e você pode encontrar isso em vários livros sobre didática musical para crianças. Imagine então que você apenas ainda não passou por esse processo e talvez esteja nesse estágio no momento da sua vida, mas que você pode dar o próximo passo e avançar para o próximo estágio. Basta exercitar, tá bom? Espero que isso te ajude a compor mais e melhor. Baixe meu e-book com várias dicas para você aprender mais ainda sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações. Fica na paz.